Olha, o grande Sérgio, boa noite Sérgio, tudo bem? Já temos aqui algum pessoal, pá, acho que podemos começar esta live. Quem estiver aqui no Instagram, venham para o YouTube, venham ver esta live. E hoje vamos então fazer a apresentação da empresa Nike. Eu agora vou ignorar um bocado os comentários, porque eu, para conseguir estar a visualizar aqui o painel de streamer que eu estou a usar para fazer aqui a transmissão, não consigo estar a ver os comentários. Mas basicamente na live 2 vamos então falar sobre a empresa Nike. Eu fiz uma sondagem através do Instagram, através das stories, para vocês com uma caixinha de perguntas para escolherem uma empresa para eu analisar, que eu iria analisar essa empresa e calcular o valor intrínseco. Mais tarde tive então a ideia de, por que não, entregar esta análise numa live ao invés de estar a fazer um post. Decidi então fazer esta live, vocês votaram, deram várias sugestões de empresas, no entanto foram sugestões muito aleatórias, poucas empresas repetiram-se. As únicas que repetiram-se foram então a Nike, a Starbucks e a Reality Income, que é um rate. A Reality Income foi então eliminada desta equação, porque é um rate, não dá para calcular bem o valor intrínseco. Foi uma sondagem então a Nike e a Starbucks e vocês com 60 e tal por cento votaram na Nike. E esta live vai ser então esta análise da empresa Nike. Vou calcular o valor intrínseco da empresa e eu queria preparar aqui uma surpresa. Esta é a primeira live que eu estou a fazer. Se me enganarem alguma coisa ou tiver um bocado nervoso, é normal estar, porque eu nunca fiz uma live, só fiz uma. E foi com o Daniel Rocha e foi com ele a moderar esta live, a moderar essa live. Neste caso estou a fazer sozinho, será a primeira. E queria fazer aqui algo diferente, que era, eu vou mostrar alguns slides, vou fazer uma análise da empresa, daquilo que eu consegui obter informação da empresa. Vamos ver o que é que eu acho que esteja a acontecer com a empresa, criar como se fosse uma tese de investimento, uma história à volta desta empresa e depois vamos calcular o valor intrínseco, mas serão vocês que me vão ajudar a calcular o valor intrínseco desta empresa. Ou seja, muitos de vocês investem, e eu tenho detectado esta dificuldade, muitos de vocês investem e têm uma tese de investimento. E o que é uma tese de investimento? Uma tese de investimento é nós comprarmos uma ação, mas sabemos porque é que estamos a comprar aquela ação. Olha, eu acho que esta empresa vai subir porque eu acho que as receitas vão subir. Isso é uma tese de investimento muito superficial, mas é uma tese de investimento. E muitos de vocês sabem fazer essas teses de investimento, só depois não sabem passar para a prática, que é converter essa tese em números. Ok, se eu acredito que a empresa vai subir as receitas por causa disto, qual será o impacto, se isso acontecer, o que vocês acreditam, qual será o impacto que vai ter no preço das ações depois? E é isso que nós vamos fazer. Eu vou-vos fazer uma pequena apresentação, falar um bocado sobre a empresa e peço depois a vossa interação aqui no chat enquanto estivermos a fazer esta análise, porque depois vão ser vocês que vão me ajudar a dar as métricas para eu colocar nos cálculos de valor intrínseco. Vai ser a vossa tese de investimento que vai ser usada, ou seja, o que vocês acharem que a empresa vai crescer em receita será o que vamos colocar e depois vamos analisar o valor intrínseco da empresa com base naquilo que, de uma forma geral, todos um consenso que vamos chegar aí em torno dessas métricas. Para isto ser um bocado mais interativo e também para tu teres a prática, tu que estás a ver esta live e que já investes em ações e fazes essas teses de investimento, para tu veres na prática a influência que tem aquilo que às vezes tu pensas, porque podes pensar que uma empresa vai ter muito crescimento por uma coisa que tu estás a ver, que tu acreditas. Quando passares isso para números, poderás ver que o preço da ação não vai ter grande impacto com isso que estás a pensar. E tu estás a comprar uma coisa a acreditar que ela vai valorizar por um motivo e quando passas para números isso pode não acontecer, pode não ter influência no preço. E é para vocês terem um bocado esta experiência de como se calcula o valor intrínseco. E agora deixa-me ver só aqui quantas pessoas é que já estão aqui, se já somos mais aqui ao vivo para iniciarmos na prática. Temos aqui 15 pessoas, ok? Temos aqui pessoal no Instagram também. E basicamente, antes de começarmos, para quem ainda não me conhece, a gente já me deve conhecer, até que eu enganei-me agora no link para fazer esta live, por isso estão aqui é porque me seguem ou porque já me conhecem. Eu sou o Cristiano Romão, sou mentor aqui do projeto O Novo Investidor. O projeto este começou em 2021 e desde lá para cá tenho vindo a partilhar tudo aquilo que aprendo, tudo aquilo que eu faço e a tentar ensinar ao máximo aqui sobre investimentos, finanças pessoais, mas maioritariamente investimentos, principalmente investimentos em ações. Eu queria começar, antes de passarmos aqui para uma apresentação que eu preparei, queria passar aqui para a minha tela para mostrar aqui o que é que está a acontecer então com as ações da Nike, daí vocês terem votado nesta empresa para calcular o valor intrínseco e para analisar, porque a empresa desde os seus topos máximos em 12 de novembro de 2021 já vai com uma queda, ao dia de hoje, uma queda de 60%. E a maioria das pessoas, a maioria dos investidores, quando vê uma empresa a cair muito,
fica logo com o alerta, porque acha que sempre que está a um bom preço, mas é isso que vamos ver aqui nesta análise. Nem sempre isso acontece, a empresa pode ter subido por um motivo, pode ter subido por irracionalidade do mercado, irracionalidade dos investidores e estar agora a corrigir e não propriamente estar num bom valor. É isso que vamos analisar, depois desta queda de 60% desta empresa. E antes de passarmos para a apresentação em específico, eu queria analisar aqui de forma muito rápida aquela análise inicial que eu faço sempre quando vejo uma empresa, uma análise muito superficial, mas que já me dá a entender se a empresa poderá estar cara ou se poderá estar barata. Eu primeiro faço uma filtragem, quando eu acho que os múltiplos são bons, que as contas são boas e que poderá ser um bom investimento, é que eu depois vou calcular o valor natalício dessa empresa. Mas assim, de forma rápida, podemos ver que desde 2020 a receita foi 37 bilhões de dólares, em 2023 foi 51 bilhões de dólares, ou seja, um crescimento brutal nos últimos 3 anos. Não é o caso da empresa estar a cair as suas receitas, fica logo iluminado aqui a olhar à primeira vista. Depois, analisando aqui, mais para a frente, aqui no balance sheet, então, o balance sheet é uma visão do património da empresa, da estrutura financeira da empresa, e basicamente acaba por ser como o nosso orçamento pessoal. Aqui é que nós vemos no balanço patrimonial o que é que a empresa tem, o que é que vai receber e o que é que tem que pagar. É que conseguimos fazer esta análise se a empresa está com boa estrutura financeira ou não. A empresa tem 37 bilhões de dólares em ativos e apenas 23 bilhões de dólares em passivos. Isto dá um património líquido de 14 bilhões de dólares. Basicamente o património líquido é todos os ativos menos os passivos. Quando vemos aqui o número de ações, vemos que o número de ações tem vindo em circulação, tem vindo a reduzir durante os últimos anos. Isto significa que a empresa está a fazer recompra de ações e isso é positivo para nós investidores, porque quando uma empresa faz recompra de ações significa que aquela fatia que nós temos fica maior. Nós somos donos de uma percentagem mínima da empresa, se há menos ações essa percentagem vai ficar maior. Em relação aqui aos fluxos de caixa livre da empresa, os fluxos de caixa livre têm vindo a serem constantes ao longo do tempo. 2020 teve um fluxo de caixa livre de 1,4 bilhões de dólares, já teve muito mais em 2021, quase 6 bilhões de dólares, e agora em 2023 manteve-se aqui na casa dos 4 bilhões de dólares. Eu olhando à primeira vista, acho que é uma excelente empresa, o balanço está bom, apesar do balanço patrimonial, aqui o património líquido da empresa ser muito baixo, é 14 bilhões, e a dívida da empresa é 11 bilhões. Tem um rácio do património líquido em relação à dívida muito baixo, está muito perto de uma coisa da outra. No entanto, quando vemos os ativos da empresa, a empresa tem 10 bilhões de dólares em ativos e em cash, ou seja, em dinheiro que a empresa pode usar para fazer aquilo que quer, e no entanto a dívida da empresa, a dívida de longo prazo, como se costuma dizer, é então 11 bilhões de dólares. O cash todo que a empresa tem paga praticamente a dívida toda, não há risco de falência e está em perfeita saúde financeira. Eu agora queria passar aqui então para a minha apresentação e vou aproveitar só para ver aqui os vossos comentários. Está aqui o Diogo Graça, boa noite. A live vai ficar guardada assim, vai ficar aqui no YouTube, não vai ficar para sempre, vai ficar por um determinado tempo aqui no YouTube e depois passará então para a comunidade do Novo Investidor, e dentro da comunidade, qualquer pessoa que faça parte da comunidade vai poder ver depois esta live. Mas por enquanto está descansado que a live vai ficar aqui guardada e vais poder vê-la amanhã ou depois da manhã ainda vais conseguir ver. Agora eu queria passar aqui para uma apresentação que eu preparei aqui da empresa e vou só meter aqui em modo de apresentação, ok? Eu acho que vocês estão a ver. Eu fiz aqui, então, aqui uma pequena apresentação da empresa, aqui com a foto do Ronaldo e do LeBron James, aqui com as camisolas da Nike, Ronaldo na sua nova equipa no Al Nassr e o LeBron James, um dos maiores jogadores da NBA de todos os tempos, aqui nos LA Lakers. A Nike está ligada ao desporto, como toda a gente sabe, é a maior potência no que diz respeito a vendas de materiais esportivos e calçado desportivo, mas vamos ver mais à frente. Basicamente, então, eu coloquei aqui o ticker da Nike, para quem não sabe, entrando numa corretora basta colocar estas iniciais, NQE, e vou logo encontrar o ticker da Nike, vou logo encontrar a ação em específico, e aqui o ISIN é como se fosse um código de identificação. Este código, colocando numa corretora, vai-vos aparecer logo as ações da Nike. A Nike está cotada então na Bolsa de Valores de Nova York, New York Stock Exchange, tem um market cap, que é uma capitalização de mercado de 111 bilhões de dólares. Isto, o market cap, é então o preço da ação multiplicado pelo número de ações que há em circulação, e o market cap é diferente do valor da empresa. É isso que nós vamos descobrir
a fazer este cálculo do valor intrínseco da empresa, porque o market cap pode ser 110 bilhões de dólares, mas o valor real da empresa que nós vamos calcular poderá ser 200 bilhões de dólares. Se for o caso, estamos então perante uma oportunidade de investimento. A empresa pertence ao setor do consumo discricionário e eu coloquei aqui esta sigla XLY, porque isto é a sigla que nós conseguimos identificar este setor em específico. Colocando isto em qualquer plataforma, por exemplo no Google, em qualquer motor de busca, vamos encontrar um índice que representa somente as empresas do consumo discricionário. E pertence então à indústria do calçado, das sapatilhas e dos acessórios desportivos, neste caso. Agora, o que é que a empresa faz e porquê que é importante nós percebermos isto? É impossível nós conseguirmos criar uma tese de investimento sem sabermos o que é que a empresa faz. Como é que nós vamos prever o resultado da empresa no futuro, se as receitas vão aumentar no futuro, se os lucros vão aumentar no futuro, se nós não conseguimos saber o que é que a empresa faz. Então, para nós criarmos uma tese de investimento, temos que saber algumas coisas. O que é que a empresa faz? Neste caso, design, desenvolvimento e venda mundial de calçados esportivos, roupas, equipamentos, acessórios e serviços. É a maior vendedora de calçados e roupas desportivas no mundo. As marcas principais da empresa. Alguns de nós conhecemos a Nike, mas não conhecemos as empresas que fazem parte da Nike. A Nike, como um grupo, a Nike Inc., vai muito para além de esta marca, que neste caso é a marca Nike. Tem então a Jordan, que nós conhecemos, está muito ligada ao basquetebol, e aqui a Converse, que muitos de nós, se calhar, já tivemos uns ténis All Stars, e os All Stars pertencem precisamente a esta empresa aqui, à Converse, que pertence então ao grupo Nike. Vendo individualmente o que é que faz cada grupo, nós já sabemos mais ou menos a parte da Nike, o grupo Nike em si, a marca Nike em si, nós já conhecemos, faz principalmente calçado desportivo, roupas desportivas, com o foco no rendimento desportivo e não para venda casual. Apesar das pessoas comprarem roupas da Nike e sapatilhas para o uso no dia a dia, o foco do desenvolvimento da Nike nessas sapatilhas e nesses materiais desportivos é para o rendimento desportivo. No caso da Jordan, projeta, distribui e licencia calçados, roupas e acessórios esportivos e casuais, predominadamente focados no desempenho e na cultura do basquetebol, usando a marca registada Jumpman, aqui do nosso querido Michael Jordan, o melhor jogador de todos os tempos aqui da NBA. E o que é que eu vejo aqui? Esta descrição foi retirada do próprio 10K da empresa. O 10K é então um documento que a empresa tem que lançar todos os anos, em que fala toda a estrutura do negócio, os riscos da empresa, o que é que a empresa faz, as contas da empresa daquele ano civil, e este texto, esta descrição foi retirada do próprio site da empresa. E eles dizem mesmo predominante focados no desempenho da cultura do basquetebol. E a NBA, muitos de vocês sabem de certeza, é então o desporto, um dos desportos reis nos Estados Unidos e está um pouco presente dentro da própria identidade do país, dentro da cultura do país. Isto é um fator positivo, nós temos uma empresa que tem uma marca ligada a um desporto e que esse desporto faz parte da cultura do país. Isto assegura também a longevidade da empresa, porque esse desporto vai continuar a existir naquele país, vai continuar a pertencer à cultura dos americanos e esta marca, estando associada, vai continuar a produzir lucros, vai continuar a fazer vendas por estar diretamente ligada também a esse desporto. Isto é um fator positivo que eu achei um bocado intrigante a empresa estar a explicar assim no próprio relatório deles. Aqui em relação à Converse, a Converse tem sede em Boston, projeta, distribui e licencia ténis casuais, roupas e acessórios sobre marcas registadas Converse, Chuck Taylor, All Stars, One Star, Star Chevron e Jack Purcell. Muitos de nós já conhecíamos estas marcas, não sabíamos que pertencia à Nike, portanto, quando há vendas de algum tipo destes materiais, destas marcas, estas vendas estão a entrar diretamente nas contas da Nike. Agora, avançando aqui mais sobre a empresa, e esta parte interessa porque é então os canais de venda da empresa, as formas como a empresa faz dinheiro. Eu vou só abrir aqui só para ver o que é que vocês me estão aqui a dizer, porque eu, para ter a apresentação tenho que ter a apresentação totalmente aberta. Eu estou aqui a ver os vossos comentários, vocês venham aqui interagindo com a live para ver se vocês estão a tomar atenção, porque vocês depois no final vão-me ajudar a fazer este tal cálculo do valor intrínseco da empresa. Vou só puxar aqui para o lado, ok, já aqui estamos, e vou puxar aqui para a apresentação, ok.
Como eu estava a dizer, isto é então os canais de venda da empresa. A empresa está distribuída em como se fosse dois canais de venda. Um deles é o Nike Direct, que é composto pelas lojas Nike, as lojas onde vende os seus próprios produtos, e também o Nike Digital, que é então a parte online, as aplicações que a empresa tem, e nessas aplicações faz essas vendas dos produtos. Também tem aplicações de desporto relacionado com o atletismo, aplicações também para quem anda no ginásio, e tem o outro canal de venda que é então os distribuidores independentes. Eu dei aqui alguns exemplos como a Footlooker, a Sport Zone. Nós vamos à Sport Zone, vemos materiais da Nike à venda. Isto é então este segmento de vendas que é os distribuidores independentes. Agora eu queria perguntar aqui a vocês também aqui no chat, o que é que vocês acham? Eu vou passar aqui a live vou passar mesmo aqui para a tela para conseguir estar a ver o que é que vocês estão aqui a dizer, ok? E em vez de estar em modo apresentação, fica assim, eu consigo ver os vossos comentários. Eu queria que vocês interagissem aqui comigo e queria-vos fazer também uma pergunta, que é, destes canais de venda, aonde é que vocês acham que a empresa vai ter melhores margens de lucro? Ou seja, aonde é que a empresa vai conseguir vender mais caro ou vai conseguir obter mais lucro? É nas lojas, das próprias lojas da Nike, no Nike Digital, que é vendas online, ou nos distribuidores independentes? Eu estou a ver que estamos aqui na live 15 pessoas, 14 pessoas. Eu queria ver então aqui a vossa interação, aonde é que acham que a empresa faz mais margens de lucro. Ok, temos aqui o Sérgio Rodrigues, respondeu no digital. Boa noite, Mé. Boa noite, Daniel. Agora já consigo ver também o vosso chat. Eu retirei aqui do modo apresentação porque ficava difícil ver aquilo que vocês estavam a dizer, ficava com a tela cheia. Agora fica um pouco mais fácil conseguir interagir aqui com vocês. Ok, o Daniel disse online, aqui o Sérgio também disse no digital, no online, o Diogo Grácio na Nike Digital. Sim, é verdade, é na parte do digital, no Nike Direct, que a empresa consegue obter mais margens. E nós vamos ver o impacto que isso pode ter no futuro da empresa, nos lucros da empresa no futuro, e começarmos a criar a nossa tese de investimento. Aqui o André Santos diz nas lojas deles, o Nike Direct é composto por lojas Nike e o online. No entanto, as margens de lucro são diferentes nas lojas e no online. Porque nas lojas têm empregados dentro das lojas, têm o próprio estabelecimento, as próprias lojas, têm que pagar eletricidade, têm que pagar contas. As margens são maiores do que nos distribuidores independentes, mas são menores do que no digital. A forma de obter mais lucro é no digital, porque há uma venda direta sem passar por estes custos todos. E a partir daqui começamos a criar uma tese de investimento em torno da empresa. Avançando aqui o próximo slide, vamos ver as receitas de 2023. Eu acho que vocês estão aqui a ver, então, ok. As receitas de 2023, e nas receitas vemos que 44% de todas as receitas da empresa vão então para a América do Norte, neste caso para os Estados Unidos e Canadá, 28% vão para a Europa, Médio Oriente e África, 15% para a Grande China e 13% para a Ásia Pacífico e América Latina. Ou seja, a empresa vende mais para a América do Norte, e isso também já era de esperar, também por causa desta cultura do basquetebol, como falamos, por causa da Jordan ser a empresa a líder no mercado do que diz respeito a calçado. Dentro das receitas da Nike é a Jordan, ou seja, já era de esperar que a receita fosse maior nos Estados Unidos. E agora as receitas por tipo de produto. A empresa, 68% das receitas em 2023 veio do calçado, das vendas de calçado desportivo e calçado também casual. 28% veio do vestuário e apenas 4% de equipamento desportivo. Vemos aqui que o foco da empresa e onde ela ganha o dinheiro é então no calçado desportivo. Por isso, quando nós vemos algumas análises muito superficiais que a empresa teve mais lucro no setor de equipamento ou menos lucro no setor de equipamento, nós temos que ter em conta que isto não tem influência no resultado final, porque isto representa uma fatia muito pequena do resultado final da empresa. O foco aqui está no calçado e no vestuário. Passando aqui para o próximo slide, vamos ver então as receitas por canal de vendas. Por isso é que eu vos estava a mostrar como eram os canais de vendas da Nike. E nós vemos que em 2023, 56% das receitas vieram do canal de vendas do varejo, que é aqueles distribuidores independentes, que é onde a empresa obtém menos margens. 44% vem então do Nike Direct, que inclui as lojas Nike e a parte do online, onde as margens são maiores.
Mas uma coisa intrigante aqui é quando olhamos para trás, para 2021, vemos que a percentagem de vendas pela própria Nike, pelo Nike Direct, era apenas 39% e atualmente é 44%. Ou seja, a empresa, ano após ano, como podemos ver aqui, tem aumentado a sua percentagem de receitas vindo por canais diretos. E isto, por lógica, por teoria, fará aumentar as margens da empresa. E porquê que eu vos estou a mostrar isto? Porque a empresa passou por um processo de reestruturação e aqui vamos passar por uma fase um bocado mais técnica em que eu vou tentar explicar o que aconteceu com a empresa com base naquilo que eu procurei. A empresa em 2020 mudou de CEO e elegeu este senhor John Joseph Donahoe. Foi nomeado presidente e diretor executivo em janeiro de 2020. Ele traz experiência em comércio digital, tecnologia e estratégia global. Quero só fazer aqui a pergunta se vocês estão a ver os slides que eu estou a fazer, porque eu quando vejo aqui a transmissão aqui está atrasada, está nos slides anteriores. Quero ver se vocês estão aqui a ver o slide aqui do CEO, do novo CEO então aqui da empresa. Ok, que o Miguel diz que sim. Podemos continuar. Então o que é que este senhor vem trazer à empresa? Ele traz experiência em comércio digital, tecnologia e estratégia global. Anteriormente ele atuou como presidente e CEO da ServiceNow. Antes de ingressar na ServiceNow, atuou como presidente e CEO do eBay. E para quem não sabe, o eBay é uma das maiores varejistas online. Ele também ocupou cargos de liderança da Brain & Company por 2 décadas e isto não está aqui na descrição, mas ele também atuou em cargos administrativos na PayPal. Este senhor tem muita experiência em tudo o que diz respeito ao digital. E ao nomear este senhor para CEO, a Nike quis fazer uma reestruturação na empresa que foi fazer uma aposta nas vendas diretas, porque sabe que as vendas diretas têm margens maiores. E para fazer esta aposta, contratou então este CEO e já vimos no slide passado que está a trazer resultados, que ele entrou em 2020. Em 2020 o Nike Direct era 39% das receitas, agora já é 44%. Isto é só para nós conseguirmos aqui começar a criar uma tese de investimento em torno da empresa. Agora avançando aqui para o próximo slide, é a mesma coisa que vocês estavam a ver, mas eu coloquei o ano anterior, antes deste senhor entrar para CEO da empresa, e podemos ver que o Nike Direct era só 32%. Atualmente, 2023, já está nos 44%, ou seja, uma subida muito grande de percentagem de vendas que vem de forma direta, que poderá fazer estas margens subirem. Agora, deixa-me avançar aqui para o próximo slide, vamos então passar aqui para as receitas da empresa e para vos tentar explicar então o que é que aconteceu durante estes anos e esta reestruturação que a Nike está a fazer. Como podem ver, eu só tenho aqui dados desde 2009 porque foi o máximo de dados que eu consegui encontrar naqueles sites que eu costumo usar para vir buscar estes resultados financeiros. Desde 2009 até 2019, a receita vem aumentando aqui de forma proporcional, vem sempre a aumentar, mas sempre com um crescimento gradual, um crescimento sempre certo. A partir do momento que houve a entrada deste CEO, que foi em 2020, as receitas caíram abruptamente e também foi quando começou o Covid. Mas o Covid não teve total influência nas receitas da empresa neste ano 2020, porque o ano fiscal da empresa vai de maio a maio. Ou seja, este relatório de 2020 tem as contas, o balanço todo, desde maio de 2019 a maio de 2020. E o Covid apareceu mais ou menos no início do ano, um pouco depois do início do ano. Mesmo que o Covid tenha aparecido um pouco antes na China e a empresa faça vendas para a China, a quantidade de meses que foi, até ser o fecho de contas, não iria ter total influência neste resultado. Isto aconteceu porque este senhor, quando entrou para a empresa, cancelou os contratos que a Nike tinha, muitos deles com empresas independentes que faziam estas vendas, por exemplo, como a Foot Locker, como a Sport Zone, e cancelou a maioria destes contratos para fazer uma aposta no digital. Ao fazer o fecho destes contratos, deixou de ter produtos na Nike à venda em tantas lojas e as pessoas não migraram logo para a parte do digital. As pessoas iam para comprar uns ténis, não viam ténis da Nike, precisavam de uns ténis, compravam uns ténis da Adidas. Não iam procurar onde é que podiam comprar uns ténis da Nike. A não ser aqueles clientes que querem mesmo comprar o produto da Nike. Então a empresa teve aqui uma forte queda de receitas. A Nike começou a apostar nesta parte do digital com o lançamento de várias aplicações onde se pode personalizar os próprios ténis que vão comprar, por exemplo, com o nome, com cores, e isso tudo faz parte desta ideia de reestruturação da empresa. Mas entretanto apareceu o Covid, quando aparece o Covid fechou tudo
E a empresa teve sorte porque estava a fazer esta mudança para o digital. De um momento para o outro o mundo fechou, as pessoas ficaram em layoff, começaram a receber cheques de apoio por estarem em casa, começaram a ter mais dinheiro. Ao terem mais dinheiro começaram a fazer muitas compras online. Tudo o que foi empresas de varejo online, como o eBay, como a Amazon, aumentaram as suas vendas exponencialmente quando foi o Covid por causa disto. As pessoas estavam em casa, começavam a fazer encomendas, podiam fazer, tinham dinheiro, olha, vamos comprar. E a Nike era a empresa que estava mais bem preparada para enfrentar um cenário onde só se pode comprar online. Daí esta explosão de receitas que aconteceu em 2021 e em 2022. Por isso é que houve este aumento de 37 bilhões de dólares para 44%. E foi nesta altura que houve este aumento de receitas que o preço das ações também atingiu os seus máximos históricos. Foi no final de 2022. Porque os investidores, muitos deles, estavam a prever que as receitas cresceram 15, 20% e eles projetaram que as receitas iriam continuar assim para o futuro e se continuasse o valor intrínseco da empresa, o valor justo das ações deveria ser um valor muito mais alto. Entretanto, o que é que aconteceu? O Covid, acabou a crise do Covid, o mundo voltou a abrir e quando o mundo voltou a abrir, as pessoas voltam a sair para a rua, voltam a sair para os supermercados, para os centros comerciais, só querem fazer compras e quando iam fazer compras não havia produtos da Nike porque lá está, tinham cancelado os contratos. A partir daí, este CEO, durante o período todo do Covid, teve um discurso muito otimista, que estas vendas online eram o futuro da empresa, sempre muito arrogante em relação àquilo que estava a acontecer com a empresa, como se tivesse descoberto a pólvora, pronto, como se costuma dizer, falava de barriga cheia, porque a empresa estava a ter crescimento de receitas muito grande, mas ele não previu este acontecimento. Quando o Covid acabasse, quando o mundo abrisse, que as receitas poderiam baixar porque as pessoas iam deixar de comprar online. E o que é que a empresa fez durante este período também do Covid que fez estas receitas subirem? Eu sei que esta parte é um bocado mais secante, mas é esta parte desta análise da empresa, mas é algo que nós temos que entender para perceber também e conseguirmos ter a nossa ideia do que é que poderá ter acontecido com a empresa. Durante este período do Covid, a empresa começou a lançar edições limitadas. A empresa sempre lançou edições que eram exclusivas, que estavam à venda, por exemplo, só durante 2 dias, para colecionadores com um preço muito caro. Quando as pessoas ficaram em casa, começaram a procurar essas coleções porque podem comprar e vender no chamado mercado secundário, que é como se fosse um mercado negro. Há muitas pessoas que fazem isso, há muitos youtubers que ganham dinheiro a fazer isso, compram edições exclusivas da Nike quando elas saem e depois colocam à venda no mercado secundário e como é uma edição limitada, só aquela pessoa é que tem, dali a 3, 4 anos aquilo valoriza muito. E quando foi este período dos cheques de apoio, a empresa começou, como estava a fazer vendas no online, a lançar muitas edições limitadas deste género e começou a fazer muitas receitas. E começou a criar estas próprias edições limitadas. Acontece quando o Covid acabou e o mundo abriu, não havia sítios para vender, não havia materiais da Nike disponíveis nas lojas para venda, ninguém procurava online e a empresa tinha feito muito stock, muita produção para fazer face a essa procura que havia. Como já não havia postos de venda, não havia sítios para vender e as pessoas já não procuravam online, a empresa acumulou o que é chamado de inventário. Ficou com muitos ténis, muitas sapatilhas e muito material desportivo para venda que não conseguia vender. E a empresa teve que voltar a reatar esses acordos com essas empresas independentes, com essas lojas para vender os produtos da Nike outra vez. E quando o fizeram, tiveram que lançar então promoções para esgotar esse estoque todo que a empresa tinha. Isso está a acontecer agora. As receitas em 2023 subiram, mas subiram porque houve mais vendas, porque a empresa tinha edições que custavam 500 euros e colocou à venda a 300 euros para esvaziar o estoque que tinha. Mas as margens de lucro diminuíram e é isto que está a pesar também na visão da maioria dos investidores. Neste próximo slide temos então a percentagem de margem bruta da empresa. E para quem não sabe, a margem bruta é a diferença entre o preço que a empresa vende um produto e o custo de produção daquele produto, da matéria-prima. Por exemplo, eu vendo um ténis, umas sapatilhas a 100 euros e eu, para produzir aquelas sapatilhas, gasto 50 euros. Então o meu lucro bruto vai ser 50 euros e neste caso iria ser uma margem bruta de 50%. Quando vemos ao longo dos anos, a margem bruta média da empresa, desde 2009, tem sido 44,76%. E vemos que anda sempre aqui mais ou menos nesta média, 44, 46, 45, 43. E durante este presente ano, 2023, o ano passado, neste caso,
as margens baixaram para 43,5%, baixaram muito em relação aos outros anos. Isto significa que mesmo vendendo mais, tendo mais receita, o que a empresa vai sobrar no final vai acabar por ser muito menos. Isto aconteceu precisamente por causa disto que eu vos expliquei agora. A empresa vendeu mais, mas vendeu mais barato para conseguir despejar o stock. Como vendeu mais barato, o custo de produção continua o mesmo, vende mais barato, a margem é muito mais pequena. Isto é uma das coisas que, na minha opinião, os investidores estão a olhar muito na empresa e que fez também começar a precificar a empresa com um valor, com uma avaliação menor, com um preço mais baixo e esta queda também no preço das ações. Passando aqui para o próximo slide, os fluxos de caixa livre da empresa, que é o que nós vamos projetar aqui com o cálculo de valor intrínseco, porque o cálculo de valor intrínseco basicamente é a soma de todos os fluxos de caixa livre que a empresa vai fazer no futuro, trazidos a valor presente, depois dividido pelo número de ações e mais umas contas que eu já vos vou explicar, vai dar então o valor justo por cada ação. Quando vemos o fluxo de caixa livre da empresa nos últimos anos, em 2020 teve esta queda, porque teve receitas menores, como podemos ver aqui, a receita baixou, para além da receita ser baixa, as margens foram muito baixas, e as margens foram baixas, consequentemente depois o fluxo de caixa livre da empresa no final também foi mais baixo. Os últimos anos tem vindo a crescer, a empresa tem apresentado fluxos de caixa livre muito altos em relação ao passado. Em 2022 foi ligeiramente mais baixo do que em 2021, em 2023 voltou a crescer, ou seja, a empresa está a gerar fluxo de caixa livre, que é o que nos interessa como investidores, é o que sobra na realidade depois de descontarmos tudo, ficando com este lucro bruto. Ao lucro bruto vamos tirar várias coisas, vamos tirar os impostos, vamos tirar os reinvestimentos que a empresa faz e no final vai sobrar isto que é o fluxo de caixa livre. A empresa tem vindo a aumentar os fluxos de caixa livre, que é um fator positivo também. Agora, isto vocês devem conhecer, eu retirei este slide do Simple Wall Street, que é um site que é usado por muitos investidores, se calhar por alguns de vocês, para verem se a empresa está num bom preço, está no valor justo ou não. E as previsões de receita desta entidade aqui do Simple Wall Street é que a empresa irá fazer 54 bilhões de receitas em 2027 e nós estamos em 2024 e no ano 2023 fez 51 bilhões, ou seja, o mercado de forma geral, os analistas, neste caso 3 analistas, acham que a empresa vai subir apenas 3 bilhões de dólares na receita de 2023 para 2027, ou seja, isto é muito pouco crescimento que estão a dar à empresa para os próximos anos. Daí a empresa, as ações poderem também estar mais baratas porque uma grande parte dos investidores acabam por utilizar estas métricas que vêm aqui no Simple Wall Street. Em relação aos fluxos de caixa livre, eles dão uma previsão de 5,8 bilhões de dólares em 2027 e só o ano passado e em 2021 a empresa fez mais do que o que estão a projetar para 2027. Passando aqui para o último slide, que é então o valor justo da empresa. Eles classificam a empresa com um valor justo de 71 dólares e eu, quando retirei aqui este print, estava então em 73 dólares o valor justo por ação. Agora, eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários, aqui no chat, se acham que a empresa, a vossa opinião sincera, também com um pouco da visão que eu já vos partilhei aqui nesta análise, depois de saberem mais um pouco da empresa e com algumas explicações também conseguirem criar a vossa tese de investimento, se acham que a empresa está num preço justo, qual é que seria o valor justo da empresa? Se acham que a empresa está abaixo do valor justo, se a empresa tem que descer mais para chegar ao valor justo, qual é que é a vossa opinião aqui dos comentários? Porque eu queria fazer aqui uma coisa engraçada com vocês, que era com base nestes slides de receitas e de margens tentarmos chegar a uma métrica do que poderá fazer a empresa para o futuro e fazermos o cálculo de valor intrínseco na prática aqui na minha planilha, onde eu faço estes cálculos, onde eu calculo, vocês verem na prática como é que isto funciona e o impacto que tem, darmos mais crescimento, menos crescimento, qual é que é o impacto que dá depois no preço final das ações, neste caso. Deixa-me só ver, estamos aqui 20 pessoas, pessoal, comentem aqui se acham que a empresa está a um bom preço. Aqui o Sérgio Rodrigues disse que acha que ainda está a um bom... Acho que ainda está um pouco caro. Sérgio Rodrigues, diz-me só uma coisa. Tu és o Sérgio Rodrigues investidor, aqui o colega da comunidade. Ou és o Sérgio Rodrigues seguidor? Só para eu ficar aqui esclarecido. Já agora...
Pessoal, comentem aqui se acham que está um pouco caro, que o Miguel Lopes diz que acha que está perto do valor justo. Quando resolverem a questão com o mercado de corrida, provavelmente abre novos caminhos para subir. Sim, e ainda bem que vocês frisam aqui estas coisas, porque é normal, eu coloquei aqui algumas coisas importantes nesta apresentação, porque é aquilo que vai ser útil para as perguntas e as métricas que eu quero que vocês me ajudem a preencher para nós colocarmos o valor intrínseco. Mas houve muitas coisas, muitas métricas, que eu já fiz o meu cálculo e eu já coloquei estas métricas, seria impossível numa live conseguir explicar aqui isto tudo. Portanto, há coisas que eu não falei e que é bom vocês frisarem aqui nos comentários como o Miguel está a fazer, que acaba por ser coisas que estão a acontecer com a empresa e que eu me tenha esquecido de frisar. Eles têm estes problemas sim com os ténis de corrida, daí também estar a afetar a parte das receitas no que diz respeito às sapatilhas, porque a empresa, durante este período que eu estava a falar do Covid, em que a empresa começou a fazer edições limitadas para aqueles vendedores, colecionadores, a empresa esqueceu-se de produzir, fazer aquilo que sempre fez, que é a inovação, a projetar ténis novos para melhor rendimento desportivo, principalmente no atletismo, e esqueceu-se, abandonou um bocado essa parte, porque o mundo estava fechado. O que estava a dar dinheiro é o quê? Vender online. Ninguém vai correr com umas sapatilhas de corrida enquanto estamos no Covid. O que estava a vender era estes materiais, estes ténis da Jordan de coleções limitadas. Então a empresa ignorou um bocadinho esta produção, o desenvolvimento e a projeção de novos modelos e novas coleções em prol de fabricar mais coleções limitadas. E isto acabou por ser ultrapassada por algumas concorrentes também no desporto. E eu já fui atleta, para quem não sabe, eu fui atleta de alta competição de atletismo, fui campeão nacional de corta-mata em 2009 em Castelo Branco por equipas, também fui campeão por equipas em corta-mata, isto em juvenis, do Distrito de Lisboa, fui campeão do Olímpico de Jovem também de pista, em 2000 metros obstáculos e campeão de Lisboa 2000 metros obstáculos, ou seja, eu corri há alguns anos, estive por dentro daquilo que é ser atleta de alta competição, treinava 2 vezes por dia, de manhã e ao fim do dia. E eu sei que outras marcas concorrentes que acabaram por ultrapassar a Nike, que já eram boas naquela altura. Por exemplo, marcas como a ASICS, eram marcas, os meus próprios ténis de competição era da ASICS. Eu nunca usei Nike na parte do atletismo. E houve outras empresas boas que acabaram por começar a rivalizar com a Nike e muitas delas até ultrapassar nas vendas de alguns modelos. Agora, continuando aqui com os comentários, ok, a maior parte do pessoal diz que acha que ainda está um bocado caro. O Miguel disse isso dos ténis, aqui o Daniel diz que acha que ainda vai cair um bocado mais. Ok, aqui o Miguel Lopes da comunidade do Novo Investidor, está aqui muito pessoal da comunidade. Para quem não está na comunidade, a comunidade foi criada o mês passado. Por enquanto a comunidade é gratuita e se não tem muita experiência no que diz respeito aos investimentos e até nem consegue entender estes conceitos que eu estou aqui a falar, um pouco mais complexos sobre empresas, pode entrar gratuitamente para a comunidade do Novo Investidor, porque lá vai ser para formar investidores. Somos quase 200 pessoas, desde pessoas com mais experiência aqui como o Miguel e pessoas que estão a se iniciar nos mercados financeiros e que têm lá alguns cursos gratuitos, como um curso de finanças pessoais, onde vão poder fazer download da vossa planilha para gerir o vosso orçamento. Vão ter outro curso de iniciação aos mercados financeiros, onde eu explico o que é a inflação, e mais a inflação, taxas de juros, o que é que são ações, o que é que são ETFs e também conteúdo exclusivo, lives exclusivas. A semana passada fiz uma live exclusiva com uma análise à Intel e com o valor intrínseco da Intel. Para quem está dentro da comunidade teve acesso a isso, por isso o link está na minha bio do Instagram e eu depois também vou deixar aqui. Quem quiser pode entrar também para a comunidade. Agora, continuando aqui, eu queria fazer então aqui uma coisa mais interativa com vocês e vou passar aqui para a minha planilha. Acho que vocês já estão a ver, isto é uma planilha que eu uso para calcular o valor intrínseco, mas esta é só uma página que é o chamado cockpit, é uma página de projeções. Eu quero saber qual é que é a margem bruta da empresa, eu consigo ter acesso através aqui dos vários relatórios financeiros ou dos vários sites de qual é que foi a receita da empresa e consigo também saber qual é que foi o custo da receita, ou seja, o custo da produção dos produtos. Então eu ao colocar aqui a receita e o custo dos produtos, eu consigo automatizar isto para me dar a margem bruta neste caso, que é a diferença, quanto é que os custos das vendas e serviços representa da receita. E eu consigo fazer através aqui deste cockpit as minhas projeções do que eu acho que pode acontecer, do que aconteceu no passado, e vamos começar por aqui. E nós quando vemos a receita, isto está muito pequenininho, eu vou pedir que tenham paciência, disto está muito pequenininho, eu vou explicando aqui enquanto estiver a fazer as coisas, que é para vocês verem, eu também consegui ver aqui o que é que representa. Eu até vou selecionar aqui, vamos falar da receita da empresa. Então, os analistas projetam que a receita em 2027 vai ser 54 bilhões de dólares.
Então eu agora, se projetar aquilo que os analistas estão a projetar também, que é o que a maioria dos investidores fazem, eu vou colocar então aqui um crescimento da receita da empresa de forma que me dê aqui em 2027 54 bilhões de dólares. Ok? Eu já sei mais ou menos, é cerca de 1,5% de crescimento agora nos próximos 4 anos, para dar os 54 bilhões de dólares em 2027. Agora, o que é que eu posso fazer? Isto é o que o mercado acredita, isto é o que os analistas acreditam, e se eu projetar o valor intrínseco, fizer um cálculo a dar estas projeções de receitas, o valor intrínseco vai-me dar um valor intrínseco mais baixo. Agora, eu já tenho algum conhecimento sobre a empresa, já analisei algumas métricas da empresa e eu posso colocar aqui, basicamente, aquilo que eu acho, porque é isto que é uma tese de investimento. É isto que vocês fazem também quando analisam uma empresa. Quando vocês criam o vosso filme na vossa cabeça, a vossa história em torno da empresa, vocês acham que a empresa está boa para comprar porque vai fazer isto e aquilo e a receita vai aumentar. Então, se vocês acham isso, é isso que vão ter que fazer aqui quando tiverem a calcular o valor intrínseco. E com base na vossa história, vão conseguir convertê-la em números, porque é isto também a maior dificuldade da maioria de vocês, que é até têm uma tese de investimento, mas não conseguem perceber se a empresa fizer isto que eu acredito, qual é que é o valor das ações. E às vezes estão a comprar uma empresa que até já pode estar cara, porque pensam que a empresa vai fazer algo e que na prática não tem efeito, não vai ter relevância no preço das ações. Agora eu queria-vos perguntar qual é que seria a taxa de crescimento que colocavam para a empresa, com base nas informações que vocês sabem, também nas vossas análises e no que nós falamos aqui, o que tem acontecido no passado, o que os analistas estão a projetar, quais seriam as vossas métricas, qual é que seria a vossa margem de crescimento de receita que vocês acham que é justa para a empresa, que é razoável para a empresa. E eu vou ajudar aqui com algumas métricas, que foi a empresa cresceu a receita 102% nos últimos 10 anos. Ou seja, a empresa nos últimos 10 anos dobrou a receita. E isto é uma empresa madura, isto não é uma empresa de crescimento rápido. Depois de passarem de uma fase de crescimento rápido, as empresas começam a ter um crescimento mais lento e chega uma altura que deixam de ter crescimento, que é o chamado crescimento perpétuo, que é quando a empresa basicamente cresce ao mesmo ritmo da economia do país ou ligeiramente abaixo da economia do país. Isso costuma-se chamar a perpetuidade, quando nós fazemos aqui estes cálculos. Eu agora queria-vos perguntar se vocês acham que atribuirmos 1,5% de crescimento de receitas significaria que a empresa já estava na perpetuidade, já não iria ter mais crescimento. Porque este 1,5% que os analistas estão a projetar significa que a empresa vai crescer menos do que o PIB do país. Ou seja, já acabou o crescimento, é uma empresa sem crescimento. Eu queria saber qual é que é a vossa opinião em torno disto, sabendo que a empresa cresceu 102% nos últimos 10 anos, de 2013 a 2018 foi o primeiro período destes 10 anos, os primeiros 5 anos cresceu 43%, os últimos 5 já cresceu só 40%, mas isto deu mais ou menos uma média de 6,1% de crescimento anual nos últimos 10 anos. Eu queria saber aqui a vossa opinião para começar aqui a fazer as projeções. Temos aqui 18 pessoas, ok? Daniel, Miguel, Sérgio, André, João, digam-me a vossa opinião, o que é que vocês acham que poderia ser um valor, uma métrica, uma projeção de receita razoável para a empresa com base nas vossas teses de investimento, também naquilo que vocês acreditam. Vocês que responderam aqui que isto está perto do valor justo, qual é que é a vossa ideia em torno da receita? Pessoal, aqui no Instagram, estamos em live aqui no YouTube, vocês já me estão fartos de ouvir, estão-me só a ouvir e eu ainda não olhei para vocês. Venham aqui para o YouTube, interajam aqui nesta parte, vamos fazer o cálculo de valor intrínseco na prática, aqui através da minha planilha, daqui do cálculo de valor intrínseco da empresa. Por isso venham aqui para a live e ajudem-me aqui a fazer esta projeção, também para terem uma ideia de como é que isto funciona e como é que se projeta, como é que se calcula o valor intrínseco de uma empresa. Estou à espera aqui dos vossos feedbacks. Pessoal, ok, eu vou continuar, enquanto não me derem aqui feedbacks, eu vou meter mais ou menos colocar, porque esta live vai ficar gravada. Eu não consigo ver os comentários aqui no Instagram, só consigo ver aqui no YouTube. Possivelmente vocês estão aí a interagir também com a live e eu não consigo ver.
Então eu vou projetar mais ou menos aquilo que idealizo com base naquilo que eu já conheço da empresa. Ou seja, eu já vi que as receitas da empresa têm vindo sempre a crescer durante os últimos anos e eu não acredito que a empresa vai ter este crescimento perpétuo de 1,5%, ou seja, não vai ter este crescimento de apenas 1,5% durante os próximos anos, porque isto significaria que a empresa já estava a acabar o seu crescimento, já tinha atingido a sua maturidade. Olha aqui um comentário do Daniel. Penso que pode ter uma percentagem mais baixa nestes próximos anos, mas depois aumentar estas percentagens nos próximos 10 anos, a médio prazo. Ok? Daniel, esta projeção é para 10 anos, é até 2023, e nós vamos assumir que ao fim destes 10 anos, ao fim de 2023, a empresa entrará, no máximo ao fim destes 10 anos, a empresa estará na sua perpetuidade. Deixa de ter crescimento e vai crescer no máximo ao ritmo da economia. Por isso, vamos ter que colocar as margens de crescimento todas neste período de 10 anos. Vou-vos dar mais ou menos aquilo que eu acredito, porque a empresa fez mais ou menos 6,1% de média de crescimento ano após ano nos últimos 10 anos. E nós, ao precificarmos que a empresa vai só crescer 1,5% nos próximos anos, como os analistas estão a prever, significa que já estamos a acreditar que a empresa deixa de ter crescimento. Só que normalmente a empresa dá sempre sinais de que esteja a reduzir as suas receitas e que está a entrar num estado perpétuo, já que está a deixar de ter crescimento. E como é que a empresa dá esses sinais? Na redução de receita ano após ano. E nós, não é isso que nós vemos aqui na Nike. Nós conseguimos analisar que a empresa está a ficar mais madura, está a começar a crescer menos, quando vemos que a primeira metade destes últimos 10 anos cresceu 43%. Nos últimos 5 já cresceu só 40%. Então se calhar nos próximos 5 podemos prever que a empresa poderá crescer 30 ou 20 e pouco. Estamos a ver que há uma redução. No entanto, não há aqui um indicador que nos diga, por exemplo, nos últimos 3 anos a empresa teve 40%, mas nos últimos 3 já teve 5% de receita, 3%, 2,5%, que dê para confirmar que esta receita caiu mesmo e que a empresa não possa fazer mais no futuro. Então aquilo que eu acredito é que a empresa consiga fazer melhor do que isto, consiga fazer mais ou menos em torno dos 3,5%, 4%, ao contrário do que os analistas estão a prever, com base também naquilo que a empresa fez no passado e agora esta reestruturação, porque quando apareceu o Covid mudou o cenário, começou as vendas online, acabou o Covid, a empresa viu que tinha que voltar a fazer protocolos com os fornecedores e agora sim a empresa vai entrar num ponto de equilíbrio onde vai conseguir fazer as vendas dos dois lados e aumentar também as suas margens. Por isso eu acredito que esta receita possa ser um pouco maior do que aquilo que os analistas projetaram para estes anos e aqui eu daria aqui até mais crescimento, alguns aqui, por exemplo, ao fim do terceiro ano, passando esta reestruturação, que a empresa poderia atingir aqui os 4% e depois voltar a cair 3,5%, 3%, 2,5%, até chegar aqui a 2031 e começar a entrar nessa perpetuidade que vai crescer mais ou menos ao ritmo do PIB do país. Eu vou selecionar então aqui 2%. Isto era mais ou menos a minha previsão de receita e isto daria uma média de receita anual de 3,5%. Quando vemos que nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos a empresa fez 6,1%, crescer a 3,5% nos próximos 10 anos acho que é razoável para esta empresa. A empresa ainda vai ter um crescimento um pouco maior que a economia, que é sempre em torno de 2,5%. Isto é aquilo que eu acredito. Agora, em relação à margem bruta da empresa, foi o que eu vos mostrei aqui no outro slide. Daniel, estás aqui a interagir. Olha, o Miguel também está a dizer, concordo, penso que serão mais 2 anos de decisões e a partir daí devemos evoluir favoravelmente a receita. Exatamente, Miguel, é mais ou menos a minha tese. Agora, aqui não conta muito se nós acertamos que o próximo ano vai subir e depois vai cair, porque o que nós vamos fazer para calcular o valor intrínseco é a soma de todos os fluxos de caixa livre durante os próximos anos. Se num ano fizer 5 bilhões de fluxo de caixa livre, no outro ano fizer 10, ou num ano fizer 7,5 e no outro ano fizer os mesmos 7,5, a soma deles dois vai ser a mesma. Portanto, não interessa nós sermos precisos ano após ano na projeção de receita ou nas contas que estamos a fazer. Interessa, ao fim do período que estamos a projetar, sabermos a média daquilo que vamos obter e a média do que estamos a projetar, se é razoável ou não. Por isso, Miguel, estás a dizer que acreditas que a partir de mais 2 anos de decisões, que seja de mais 2 anos que aprendemos as receitas, e nós poderíamos fazer isso, ok? 2% aqui, vão ser 2 anos maus, e depois vamos dar o desconto desses 2 anos mais à frente, aqui fazer 4 e aqui fazer 4,5. Deixa-me aqui ver se está certo. E aqui fazer 4,5. E no final iríamos chegar a um ponto
receita aqui está abaixo, ok, eu enganei-me aqui, vou dizer assim 2, e nós teríamos que aumentar aqui as receitas, por exemplo aqui, para conseguir subir estas margens, dar o desconto e aumentar à frente. Eu prefiro guiar-me pela média ao fim daquele período e não pelo ano individual. Daí eu ter feito esta média mais ou menos destes 4%, deixa-me andar para trás, era 3,5 se não me engano. Ok, era assim em torno de 3,5, era isto. Isto é mais ou menos aquilo que eu acredito, vocês concordam, vamos seguir isto. Aqui passando para a margem bruta da Nike, eu acredito que agora haja esta redução da margem bruta, porque a empresa está a despachar o stock. A empresa gastou 100 a produzir as sapatilhas, ou seja o que for, antes vendia a 300, agora está a vender a 200 porque tem stock a mais, esta margem baixa. Agora eu acho que isto pode continuar durante o próximo ano ou durante os próximos 2 anos, esta margem num valor mais baixo em relação ao passado, mas que vai aumentar por causa destas vendas online, porque quanto mais venderem no online, menos vão vender nas outras lojas. E ao venderem no online, quando vendem através de vendedores independentes, as sapatilhas custam 200 euros, a empresa vende por 200 euros na loja, mas vai vender ao comerciante por 150 e o comerciante é que vai vender a 200. A empresa vai ter que vender mais barato ao comerciante para o comerciante também ter a sua margem de lucro. Por isso, quanto mais vender por conta própria, que é aquilo que eu acredito com base também no passado, e neste gestor, neste novo CEO da empresa, eu acho que isto agora, chegando a este equilíbrio e começando a vender tudo ao preço normal, despachando os estoques, no longo prazo a empresa vai conseguir subir estas margens brutas. E vai conseguir subir acima da média dos últimos 10 anos, porque se este ano foi baixo por causa desta libertação de estoques, desde 2009 a média foi 44,76, se nós acreditamos que esta margem vai aumentar por causa destas vendas diretas, então a média no futuro, o que ela irá aumentar, a margem que ela vai fazer no futuro será acima desta margem média que ela obteve no passado. Agora eu queria perguntar a vocês qual é que seria a métrica mais ou menos que vocês achariam realista, com base no que a empresa já fez nos melhores anos, foi aqui 47, já houve anos a fazer 46, a média é 44,76, nunca iríamos projetar menos do que esta média, se acreditamos que estas margens vão subir, temos que projetar pelo menos esta média de margem bruta. Esta margem bruta, por isso, digam-me aqui os vossos palpites, Miguel, Daniel, vocês já deram aqui alguns palpites, aqui o Sérgio também, para nós conseguirmos fazer aqui esta projeção. Eu já fiz mais ou menos as minhas contas e projetei isto mais ou menos de forma que agora a margem bruta, o Henrique diz 45, ok, 45 é muito perto daquilo que está atualmente, de 44 para 45 significa que praticamente não vai haver aumento. Isto significaria que, provavelmente, Miguel, não acreditarias que a empresa poderá ser mais lucrativa, ou seja, poderá ser mais eficiente ao vender, ao reajustar os preços com um valor normal e vender mais através do Nike Direct, que é vender diretamente com o público, porque a margem de crescimento dos 45 que vocês me estão a dar é mais ou menos em cima da média do que ela fez. Por isso eu daria uma margem mais alta aqui, ou seja, eu projetei aqui 44,8 porque foi a média do que aconteceu no passado. Para o ano 2025, 45, a empresa ainda está a libertar stock, está a sair desta reestruturação e depois aumentaria esta margem bruta até 47% no longo prazo. Que se nós formos a ver, não é muito longe do que a empresa já fez. A empresa já teve anos a fazer 47, já teve anos a fazer 46 e pouco. Então, eu no meu caso, se acredito que a empresa vai ser mais rentável por causa destas vendas do Nike Direct, porque o objetivo da Nike é subir as vendas para 50%, já veio de 31 ponto pouco por cento, está em 45% e o objetivo é atingir os 50% no futuro. Então se nós acreditarmos nisso, possivelmente esta margem irá subir. E eu, com as projeções que eu fiz, dá-me uma média mais ou menos de margem bruta de 47 durante os próximos 10 anos. Significa que mesmo que o crescimento de receita seja muito lento no futuro, a empresa está a abrandar, vai ficar ligeiramente mais eficiente do que aquilo que foi no passado. Não sei se vocês concordam, vocês deram-me 45, eu posso fazer as projeções para 45, para vocês depois verem o resultado final dos 45, ok? Eu vou projetar aqui 45, vou só copiar os valores que eu projetei aqui, a partir daqui, 45, vou projetar estes valores que eu coloquei aqui, só para a seguir eu conseguir vir aqui
fazer depois a simulação colocando os valores que eu tinha mais ou menos idealizado e tinha mais ou menos projetado, ok? Vocês vão assumir que a margem bruta vai subir ligeiramente em relação ao passado, foi 44,8, vai ser 45, vai ficar praticamente na mesma àquilo que tem sido no passado. Ok, eu tenho aqui mais algumas métricas, como é óbvio. Não vamos estar a fazer estas métricas todas porque iria ser complicado, iria-vos ter que estar aqui a explicar tudo, tintim por tintim, e algumas coisas se calhar não iriam conseguir compreender logo aqui de forma prática e rápida. Mas nós, quando fazemos estas projeções, eu as outras métricas projetei mais ou menos aquilo que eu idealizava, aquilo que eu acredito, com base nas projeções que vocês me deram, com a receita mais ou menos aquilo que concordamos a terminar aqui nos 3,5% em média no longo prazo, com esta margem bruta de 45%, com todas as outras métricas que eu já tinha mais ou menos calculado, aqui o EBIT, que é então o lucro operacional da empresa, vai dar em média 13,3%. Agora, e no último ano foi 11,5%. Agora o que nós vamos fazer, e vocês quando tiverem calcular o valor intrínseco a fazer estas projeções, é o que vão fazer. Vocês colocaram aquilo que acham que é razoável fazer. Estas contas todas vocês projetaram vão dar um resultado final. Neste caso, este lucro operacional. E agora vamos analisar esta margem operacional, a margem EBIT. Agora vamos comparar o que é que foi esta margem EBIT no passado e perceber se, com base nestas projeções, se é muito exagerado aquilo que ela fez no passado ou não. Vocês estão-me a dizer que assim a empresa vai ter uma margem EBIT de 13,3%. E a margem que ela teve no passado foi de 13,2%. Vai ficar praticamente igual. Ou seja, estas projeções que vocês fizeram são razoáveis, não é nada fora do normal. Isto porquê? Porque vocês poderiam projetar uma margem bruta de 50%, de 54%, poderiam projetar uma receita de 8%, e isto ia-vos dar um EBIT maior, ia-vos dar uma margem EBIT de 20%, e depois vocês vinham aqui ver, ok, o máximo que a empresa atingiu foi 14,96% de EBIT, então se calhar um EBIT de 30% isto não é razoável, alguma coisa eu fiz de mal. Então o que vocês me estão a dizer é que a empresa vai ter um EBIT, uma margem EBIT de 13,3%, e no passado a média de EBIT da empresa é 12,69%, ou seja, está dentro da média do que ela fez, não muda nada. Se eliminarmos este ano de 2020, que está a interferir nesta média, se este ano fosse um ano normal, a margem EBIT estaria mais ou menos em 13%, que é aquilo que vocês estão aqui a projetar. Então segue tudo correto. Houve outras coisas que eu coloquei aqui que já fiz a projeção. Isto é o CAPEX da empresa, é o dinheiro que a empresa usa para fazer reinvestimentos, por exemplo, novas instalações, novas fábricas, veículos, e a projeção mais ou menos o CAPEX da empresa em relação à receita tem sido mais ou menos 2%, 3%, 2,9%. A empresa aqui investiu 1 bilhão em CAPEX, e a receita foi 36 bilhões, ou seja, o dinheiro que a empresa colocou para reinvestimentos, para novas fábricas e nova estrutura, foi 2,82% da sua receita. E nós, ao fazermos isto todos os anos, conseguimos ver quanto é que a empresa gasta em média anualmente em reinvestimento, em CAPEX. E esta média deu mais ou menos 2,2% ao ano. E eu para o futuro eu projetei 1,8%. Projetei um pouco abaixo porque a empresa, quando lança aqueles relatórios trimestrais e anuais, ela dá logo uma ideia aos investidores de quanto é que vai gastar em CAPEX durante os próximos anos ou durante o próximo ano. Eu basicamente com essas métricas consegui ver que era mais ou menos estes valores aqui. E eu sei que no longo prazo a empresa cada vez vai gastar menos dinheiro em reinvestimentos. Ao ser uma empresa madura, cada vez tem menos necessidade para infraestruturas e para esses novos investimentos. E como vemos aqui também, nos últimos 3 anos já tem vindo a reduzir, apesar da média ser 2,2, foi 1,56, 1,62, 1,31 e portanto vê-se que há um abrandamento no reinvestimento da empresa. Eu coloquei ligeiramente mais alto, 1,8%, e projetei isto tudo para o futuro, então consegui encontrar o resto aqui das métricas. Há aqui mais métricas que eu não vos vou conseguir explicar aqui, como o capital de giro, que é quanto é que a empresa vai precisar a mais de um ano para o outro para suportar aquelas contas do dia-a-dia. E estas contas eu fui tudo buscar aos relatórios da empresa. O que eu vou fazer agora é vou passar estas projeções que fizemos aqui, aquilo que vocês acreditam, estas alterações,
vou passar na prática para a planilha e esta planilha vai dar depois no final um valor justo por ação. Nós já vemos aqui os fluxos de caixa livre com base nesta análise que estamos a fazer. Vai ser 5 bilhões,6 em 2025, 5 bilhões,8 em 2026. Agora falta converter isto em números porque temos de trazer estes fluxos de caixa livre futuros a valor presente, porque existe um valor do dinheiro do tempo. Quanto mais tempo passa, eu para pagar uma coisa, para receber algo no futuro, quanto maior o período de tempo que eu tenho que esperar, mais lucro, ou seja, mais rentabilidade eu tenho que garantir que tenho que obter, porque senão poderia investir num investimento a curto prazo mais rentável e que ao fim daquele período iria-me gerar muito mais retorno. Então agora temos que trazer esses fluxos de caixa futuros para valor presente com uma taxa de desconto que será aqui uma métrica chamada WACC, que é o custo de capital ponderado da empresa. Isto é algo que também não vos vou explicar aqui nesta live. Eu vou só passar aqui os dados e vou-vos pedir para vocês comentarem aqui se estão a gostar da live, se não estão a gostar, se concordam com estas projeções que foram feitas, com estes 45%, com a receita, o que é que vocês estão a achar aqui da live e se vão achar com base nestes cálculos que a empresa vai estar cara ou se vai estar barata. Comentem aqui, enquanto eu passo aqui muito rápido as vossas projeções para a planilha. Ok, deixa-me copiar aqui. Eu até vou passar aqui diretamente para a minha cara, vocês virem aqui interagindo comigo, enquanto eu vou passando aqui todos os dados. Aqui o Sérgio Rodrigues, ótima live, obrigado Sérgio. Foi a primeira live, é normal, a pessoa fica sempre um bocado nervosa quando está a fazer este tipo de lives, é a primeira que eu estou a fazer. Agora, já estou aqui a colar as percentagens de receita que vocês preveram e também as margens brutas. Ok, média de margem bruta. Também já está colado aqui para o futuro. O resto, acho que está tudo como estava. Capital de giro, 0,57. Acho eu. Capital de giro. Ok, aqui está tudo dentro das médias e o Capex também. Vamos ver aqui o Capex, quanto é que eu dei? 2%. Aqui 1,8. Ok. Vamos só mudar aqui. Aqui o Miguel, zero nervosismo e muita confiança. É isso mesmo, é isso que tem que ser. Estou a achar que estudaste muito bem o caso. Aqui o Miguel, obrigado. Daniel, sempre a aprender, vai estar cara. Live muito interessante aqui do Henrique. Eu estou a ver que a maior parte de vocês estão aqui a comentar, já estão na comunidade do Novo Investidor e têm vindo a interagir dentro da comunidade e a consumir também um pouco dos conteúdos que está dentro da comunidade. Obrigado pela vossa presença aqui. Esta live ao fim de algum tempo vai sair aqui do YouTube e vai ficar dentro da comunidade na mesma para quem quer analisar, para quem quer também depois ver aqui como é que foi o valor intrínseco e como é que se faz estes cálculos todos. Eu já fiz aqui algumas projeções. Só vir aqui e acho que variação de capital de giro, eu acho que é isto, vocês não estão aqui a ver. Ok, já fiz aqui algumas projeções, deixa-me passar aqui, antes de prosseguirmos, o porquê de eu estar a ensinar isto, eu tenho falado com muitos de vocês, eu vou-vos dar um exemplo prático, que eu tive agora aqui um seguidor que faz a fazer mentorias comigo, que nas mentorias eu vi que já tinha uma grande performance, ou seja, a escolha de ações que ele fez foi muito boa quando começou a investir em 2021, aproveitou aquele bear market do mercado para fazer bons investimentos, mas ele não sabe calcular o valor intrínseco da empresa. O que aconteceu foi que ele tinha uma tese de investimento, ou seja, ele sabia que aquela empresa poderia estar a um bom preço porque acreditava que a empresa iria fazer algo no futuro, ou iria crescer as receitas, ou iria ficar mais rentável, mas ele não sabia precificar os ativos, não sabiam contar esta história e passá-la para números, para ver se as ações estão caras, estão baratas. O que aconteceu foi que ele fez os investimentos, estávamos num bear market, que é uma altura que as ações por norma estão todas mais baratas, que os investidores ficam pessimistas, e ele obteve muito lucro, inclusive tem uma ação que está-lhe a dar 200% de rentabilidade. Ou seja, ele tinha uma tese de investimento, acertou a tese de investimento, não sabia o preço justo para comprar a ação, comprou, a empresa está a dar rentabilidade. E a principal dúvida dele era agora saber se deveria vender essa ação ou se deveria ficar com a ação. Por isso, calcular o valor intrínseco é importante não só
para procurar os ativos para comprar, mas para quem também já tem ações, está a ter rentabilidade nas ações, vocês conseguirem passar essa vossa história para números, poderão ver que pode acontecer o oposto. Vocês estão a ganhar dinheiro, mas aquela ideia que vocês têm, o que vos fez comprar a empresa, já não justifica o preço que está a empresa. Ou seja, a empresa está muito mais cara, o preço da ação está muito mais cara do que aquilo que deveria estar com base no cálculo valor interesse. Por isso é que eu fiz esta análise, vocês também começarem a passar também as vossas histórias para números. E eu quero aproveitar também para dizer que eu irei lançar novamente mais vagas para a mentoria, aquela mentoria individual que já vos anunciei várias vezes, só que vai ser uma mentoria individual completamente focada para aprender a calcular o valor intrínseco de uma empresa. Basicamente o que eu vos estou aqui a explicar é o que eu irei explicar dentro da mentoria, mas de uma forma muito mais detalhada, como ir buscar estes balanços todos, estas contas todas, como criar esta tese de investimento e depois na prática como projetar aqui, onde ir buscar os valores, o que é cada métrica, que eu neste caso aqui só vos projetei 2 ou 3 métricas. Isto para quê? Com o objetivo de quem fizer esta mentoria ficar também um investidor melhor, conseguir tomar melhores decisões dos investimentos. Também, para quem anda a perder dinheiro nos mercados financeiros porque não sabe quando é que deve comprar uma empresa, se está cara, se está barata, também começar a ter maior conhecimento, fazer investimentos mais assertivos, deixar de perder dinheiro no mercado financeiro. E esta mentoria vai ser então composta por 4 sessões, em que a primeira sessão é uma mentoria individual, atenção, e a primeira sessão será então mais teórico, explicar como é que se analisa estes balanços financeiros das empresas, como é que se cria esta história. A segunda sessão vamos então fazer o cálculo do AC, vamos passar aqui para esta planilha na prática e ensinar o que é esta parte do custo, o custo de capital ponderado da empresa, fazer todas estas projeções, mas já aqui nesta planilha. A terceira sessão vamos começar aqui na prática a fazer projeções, a aprender a calcular aqui na prática o valor intrínseco de uma empresa. Isto vai ser uma sessão a cada 7 dias, ou seja, as mentorias começando por exemplo num domingo, vai ser uma sessão no domingo, a segunda sessão no próximo domingo e a terceira sessão no outro domingo. Ou seja, em 15 dias vão ser as 3 sessões. E depois haverá uma quarta sessão que vai ter um intervalo de 15 dias. Isto é porque, ao fim das 3 sessões, qualquer um de vocês que fizer esta mentoria já terá o conhecimento de como calcular o valor intrínseco de uma empresa. Porque vão a ter acesso à comunidade e dentro da comunidade o novo investidor vai ter uma pasta completamente privada só para quem estiver a fazer a mentoria, em que vai ter a gravação de todas as sessões ao vivo que tivermos e todos os materiais que forem precisos, algum suporte ou algum pequeno tutorial que possa ter que fazer para esclarecer alguma dúvida. Então vocês, depois de acabar as 3 sessões, vão ter 2 semanas onde podem meter em prática aquilo que aprenderam, escolher uma empresa, começarem a fazer as vossas projeções e depois fazemos uma quarta sessão para esclarecimento de dúvidas, onde vocês vão abrir a vossa projeção, o vosso cálculo e a vossa análise no vosso computador, ou vão partilhar essa análise comigo e eu vou abri-la e vamos então esclarecer dúvidas. Há uma coisa que se tenham enganado, eu também vou-vos dar a vossa opinião, o que é que eu faria diferente nessa análise, o que é que eu estou a ver de forma diferente, de forma que tenham um tira-dúvidas completo ao final dessas 4 sessões e terminem este processo todo de mentoria capazes de investir em ações e comprá-las a bons preços e vender a bons preços. No entanto, esta mentoria será somente para 5 pessoas, ok? Isto vai ser vagas limitadas. A mentoria, eu vou deixar aqui o link aqui nos comentários de um pequeno formulário que vocês têm que preencher, que será uma candidatura para fazer esta mentoria. Será apenas 5 sessões e nem toda a gente vai poder participar. Vocês vão ter algumas perguntas e só as pessoas que estiverem mais capazes, com base nas vossas respostas, só quem estiver mais capaz de aprender e fazer este processo de mentoria é que vai ser selecionado e contactado para fazer este processo. Portanto, estas vagas vão esgotar muito rapidamente, assim que eu colocar aqui o link ou quando terminar a live podem preencher, mesmo que tenham mais dúvidas ou queiram saber mais sobre como funciona a mentoria, podem preencher este questionário e aqui o pessoal, aqui a equipa de Novo Investidor vai entrar em contato com vocês. E agora, só para terminar, o preço desta mentoria será então 224 €. Isto será um preço muito simbólico relativamente ao valor que esta mentoria possa acrescentar, porque, por exemplo, dando o exemplo aqui do Eduardo que está a fazer mentoria comigo, a mentoria individual, que eu vos dei este exemplo dos 200% de rentabilidade, o Eduardo tem uma carteira de investimento com mais do que 10 mil €. Ou seja, o valor pago pela mentoria será 2,24% de rentabilidade da vossa carteira. Por isso, vendo assim de forma prática, se acharem que esta mentoria
e saberem calcular o valor intrínseco na prática vos vai proporcionar um rendimento 2,24% melhor na vossa carteira de investimentos, então esta mentoria é para vocês. Com a particularidade que vocês vão pagar uma vez e vão usar estes ensinamentos como uma forma de juro composto. Vou usar investimento após investimento. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição, para não me estar aqui a alongar muito, só ver aqui os vossos comentários, ok? Depois podes mostrar-me nessa comunidade, ok? Vou deixar aqui então o questionário só para vocês, quem se quiser candidatar a esta mentoria, também se inscrever. Deixa-me só ver aqui. Okay. Está aqui em baixo. Pessoal, eu anexei aqui nos comentários. Quem quiser candidatar-se é só preencher esse questionário. Isto vai ser só para 5 pessoas, mais uma vez, portanto, vai escutar rápido. Quem tiver mesmo interesse, preencha este questionário e vamos entrar em contato com vocês para obterem todas as informações que precisam. E também quero alertar toda a gente da comunidade que eu também vou abrir vagas para o pessoal da comunidade. Sem ser estas 5 vagas que é aqui para o YouTube, quem pertence à comunidade, eu também vou inserir lá outro formulário, outra candidatura para fazer esta mentoria, que vamos atribuir mais algumas vagas sem ser estas 5. Por isso, não fiquem preocupados com isso. Pessoal, vou aqui passar, para não me estar a alongar muito, aqui para o valor intrínseco da empresa. Deixem-me passar aqui para a tela onde eu estava, ok? Eu quero só então perguntar aqui se vocês acham qual é que é o preço, vocês acham que vão estar então as ações com base neste cálculo todo que nós fizemos, com estas projeções todas. Sérgio, Sofia, Daniel, Miguel, Henrique, qual é que é o vosso palpite? Está acima do valor, está abaixo do valor? Comentários. O Sérgio Rodrigues diz que está acima, o Daniel apontou para 65, ok? Miguel Lopes 71, Sérgio Barros diz que está acima do valor. Pessoal, vamos ver o que é que dá, vamos analisar o valor intrínseco preciso que deu com base neste cálculo que nós fizemos e depois vamos então fazer as outras projeções, que será, vocês deram-me 45% de margem bruta. Eu acreditava que a empresa consegue fazer mais por causa destas vendas do online que eu acredito que vai ter no futuro. E os 45 é a média do que ela tem feito durante os últimos tempos. Portanto, depois vamos fazer várias simulações. Porque, ao contrário do que vocês veem, e também algumas páginas de investimentos, que é um valor intrínseco da empresa, um valor moderado, um valor otimista e um valor conservador. E basicamente isso é feito com o valor intrínseco deu, por exemplo, $80 e projetam 20% para cima, 20% para baixo. Então o valor otimista seria 20% de 80, o valor pessimista seria 20% abaixo desses 60. Mas isso não é nenhuma tese de investimento, porque isso deixa os preços muito dispersos uns dos outros. Se nós acreditamos numa análise, temos que conseguir também fazer cenários otimistas. Eu acho que o vosso cenário que vocês me deram aqui é um cenário normal, é aquilo que a empresa tem vindo a fazer, com as margens que tem vindo a fazer. Então vamos ver com o vosso cenário normal como é que daria a empresa, como é que daria o valor justo da empresa, ok? Já estamos aqui na tela, eu vou passar então para aqui para a dashboard. Com base no que vocês estão a dizer, não sei se vocês estão aqui a ver, comentem aqui, o valor intrínseco da empresa por ação, o valor justo por ação seria de $64,41. E o valor da empresa agora está a cerca de $73. Ou seja, a empresa teria de descer mais para chegar ao seu valor intrínseco. Não é 73, é 72,81. Até vou colocar aqui 72,81. A empresa teria que descer 12% para chegar ao seu valor justo. E depois de chegar ao seu valor justo, acreditando neste cenário, estaria bom para a compra, porque este cálculo já é feito com uma margem de desconto a ter em conta a rentabilidade que nós vamos obter da empresa. Ou que nós esperamos obter da empresa. Neste caso, o mínimo que está aqui será a rentabilidade média do mercado em torno de 9%. Portanto, a empresa teria de descer de $64 para 72 para chegar ao seu valor justo. Agora vamos fazer aqui projeções. O que é que vocês achavam, se iria ser mais baixo? Fazer aqui projeções também com a opinião que eu tinha inicialmente, que era esta. Uma margem bruta acima. Vamos colocar aqui. Margem bruta acima do que vocês projetaram, ok?
e era aqui o crescimento de receita, nós estávamos mais ou menos em sintonia do que a empresa poderia fazer. Mas dando uma margem bruta superior, que foi o que eu dei, deixa-me colocar aqui, margem bruta, aqui, certo? Dando esta margem bruta superior, já iria fixar-se ao longo destes 10 anos com uma margem bruta em torno de 47%. E isso era bom porque iria dar no final também um fluxo de caixa maior. Se a empresa confirmasse esta margem bruta maior, então o valor intrínseco da empresa seria 74 dólares. Já estaria abaixo do seu valor intrínseco. Agora isto depende, como vocês podem ver, daquilo que nós acreditamos que a empresa possa vir a fazer. E portanto, o mais importante de conseguirmos também criar esta história. Se vocês acham que a empresa vai ter uma performance superior, ao saberem calcular o valor intrínseco, vocês vão precificar essa performance aqui nos cálculos. Vão chegar aqui, por exemplo, eu acredito que a empresa ainda vai fazer mais receita do que o que ela está a fazer. Ok, vamos aqui precificar 4,5%. Então se a empresa crescer 4,5% durante os próximos anos, isto já iria dar um valor intrínseco ainda mais alto, 76 dólares. E é aqui que nós fazemos as nossas confirmações. E o mais importante para aprendermos a calcular o valor intrínseco é que, independentemente das métricas que nós usamos, uma margem bruta como vocês projetaram de 45% ou o que eu projetei de 47%, não dá diferenças assim tão absurdas no preço das ações. Isto quer dizer que vocês, mesmo com pouco conhecimento, se tiverem o mínimo conhecimento sobre a empresa e uma tese do que ela vai fazer no futuro e conseguindo passar aqui para números, conseguem minimamente prever se a empresa está cara ou se está barata. Porque se a empresa tivesse a valer 150 dólares e eu, independentemente dos cálculos que eu faço aqui, 47, 49, a empresa iria-me dar sempre abaixo do valor intrínseco. Ou seja, iria-me dar um valor intrínseco muito alto em relação ao que ela estava no mercado. Portanto, quando nós aprendemos, fica fácil percebermos se a empresa está cara ou se está barata. Acertar numa gama de preço ou num preço certo para nós comprarmos, isso sim é que já varia depois da nossa opinião. Se eu fizer as minhas métricas com algumas empresas, como por exemplo a Nvidia, por mais crescimento que eu dê e por mais otimista que eu seja, vai-me sempre dar que a empresa está acima do seu valor justo. E qualquer pessoa percebendo muito ou pouco dos mercados, quando for projetar e quando for fazer essas previsões, vai ver que independentemente de tudo aquilo que ela coloque lá, a empresa vai estar sempre cara. E depois vai-se questionar o inverso. Ok, então a empresa para estar a valer isto, para estar a este preço, o que é que ela terá que fazer? E vão projetar o que ela... Vão começar a aumentar as vossas projeções e vão ver, ok, para justificar o preço que está, a empresa tinha de ter um crescimento de receita de 50% ano após ano durante os próximos 100 anos. Agora, eu acredito nisto? Não, então não compro. Eu acredito, ok, então compro. Nós podemos fazer estes cálculos de valor intrínseco de várias formas. Pessoal, espero que tenham gostado da live. Já temos aqui o valor intrínseco da empresa. Pessoal, aqui no Instagram também, quem está a ver, espero que tenham gostado. Não conseguiram ver tão bem, não conseguiram ver slides que estão aí desse lado. Comentem só aqui, antes de fecharmos esta live, se achavam que estava muito alto, achavam que estava muito baixo, porque nós podemos fazer reajustes mais tarde nesta análise que nós fizemos. Isto é a parte boa de aprendermos a calcular na prática o valor intrínseco de uma empresa, porque agora no futuro vamos imaginar que vai passar um ano, que a empresa consegue se fixar com uma receita dentro do que nós prevemos, mas as margens brutas da empresa confirma-se esta tese e a margem bruta da empresa começa a subir 49, 50, 51, ok, então a tese estava certa, mas a empresa ainda fez melhor do que o que eu estava à espera, então eu já tenho o meu cálculo feito, eu vou recalcular com uma taxa maior quanto é que daria. E isto vai ser mais fácil, assim que sair 1 ou 2 anos de relatórios de empresa, eu consigo a qualquer momento vir aqui, ver aonde é que eu falhei, projetar aquilo que eu acho e o que está a acontecer com a empresa e conseguir logo chegar a um valor justo, descobrir muito mais rapidamente do que a maioria dos investidores qual deveria ser o preço da empresa com base nessa informação. Aqui à espera dos vossos comentários, só para fecharmos aqui a live. Já sabemos então aqui o valor intrínseco da empresa, temos aqui ainda gente aqui a ver a live, aqui Sérgio, o Miguel tinha dito 71 dólares, foi mais ou menos dentro da gama de preços. Miguel, venham mais lives, obrigado aí pela força. Pessoal, vamos sair aqui também do Instagram, que eu vou desligar aqui a live. Em relação à mentoria que eu vos estava a dizer, serão apenas, como eu estava a dizer, 5 vagas. Quem quiser fazer esta mentoria, o que eu posso prometer ao fim destas 5 sessões é que vai sair
a conseguir calcular o valor justo de uma empresa. Vai sair desta mentoria a saber na prática passar a ideia toda que vocês têm na vossa cabeça. Está caro, está barato, eu acho que as receitas vão subir, ok, vão aprender a colocar a vossa ideia no papel e do papel vai-vos sair este valor justo. E vocês vão poder pensar, ok, o valor justo é $80 com base naquilo que eu acredito, a empresa está a 150, eu não vou comprar. Por isso, quem quiser fazer esta mentoria mais uma vez, está aqui fixado aqui o formulário a vocês preencherem. São apenas 4 perguntas muito simples, o vosso nome, o vosso número de telefone, o vosso e-mail, e vão entrar, se estiverem capacitados para entrar nesta mentoria, quem estiver mais preparado vai ser contactado e vai ficar com estas 5 vagas para a mentoria. Muito obrigado a todos vocês pela vossa presença e é isso mesmo, venham mais lives. Ok, deixa-me só trocar aqui uma coisa que eu coloquei aqui um formulário, mas eu enganei-me aqui no formulário que eu coloquei. Deixa-me só confirmar aqui e vocês não me avisavam. Deixa-me só trocar aqui, antes de fecharmos aqui a live, só para ficar aqui a fixar. Só ver aqui, ok, não é esta. Está aqui. Só agora perdi aqui esse formulário. Eu já vos anexo aqui nos comentários. Quem quiser então fazer parte desta mentoria, eu agora quando terminar a live vou anexar aqui um comentário com o formulário, vou fixar, vou colocar também no Instagram, na minha bio, para quem quiser, e vou deixar também dentro da comunidade, porque lá está, como eu estava a dizer, vão ser libertadas mais algumas vagas para quem está também dentro da comunidade. Muito obrigado a todos pela vossa presença, um grande abraço, um grande beijinho e até à próxima live.